Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para dar continuidade ao estudo da mediunidade, né? Onde fazemos o estudo do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Hoje nós teremos a leitura do capítulo 30, Missionários. Conforte-nos reconhecer que, se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita e caridade caprichosa, temos juntos de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior, por não esmorecer em tempo algum. Emmanuel. A bondade divina acompanha a humanidade em todos os lances de sua evolução. O homem nunca esteve só. Nunca lhe faltaram elementos de progresso, seja no plano físico, na condição de encarnado, seja no espiritual após a desencarnação. É interessante que quando ele vem com o título missionário, a gente fica com várias questões que passam na nossa cabeça, né? E se a gente buscar, né, o significado da palavra missão, a gente vai ter a seguinte definição: incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro, encargo. Conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa em um local, ou em um país. E como eu tenho a minha tarefa, da qual eu já participo há mais de 12 anos, que é a evangelização infantil, e a gente gosta muito de usar histórias, né, para poder envolver as crianças, né? E nós também somos crianças. E quando a gente vai contar, narrar a história de Moisés, narrar a história de Jesus, né? Falar a respeito da constituição do nosso planeta, a gente sempre fala que Jesus tem muitos amigos, né? E que em tempo ele convida esses amigos para estarem conosco, nos auxiliando. E esses são os missionários, né? Os missionários divinos, que vieram com projetos, que vieram com incumbências de fazer com que nós possamos progredir diante os obstáculos da vida. Porém, não é só esse tipo de missionário divino a que nós estamos referindo. Cada um de nós viemos também com alguma tarefa, com alguma incumbência, e não porque é alguma missão. Se a gente buscar o Livro dos Espíritos, na parte de introdução, Kardec traz para nós a seguinte definição: os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como uma missão. Dando sequência ao nosso estudo, cabe aqui a gente buscar também a definição que Paulo, o apóstolo, deu a respeito desse auxílio mútuo da espiritualidade aos encarnados. E se a gente parafrasear Paulo, ele vai dizer para nós o seguinte: ainda que falássemos a língua das trevas e não possuíssemos nenhum leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Os espíritos de luz são pacientes. Ele é uma explanação grande de Paulo, o apóstolo. Se depois vocês tiverem oportunidade, façam a leitura, mas ele vem falando bem das nossas dificuldades, das nossas fraquezas e dessa certeza, dando ali essa afirmação de que a espiritualidade ela é paciente conosco e em todos os tempos da humanidade eles caminham junto conosco, nos chamando a melhoramento. O que a gente precisa é entender, ouvir, interpretar e colocar em prática esse chamado, porque muitas vezes a gente passa por despercebido. Nesse aspecto, se a gente buscar aqui o que fala Emmanuel para nós no livro O Consolador, a gente vai ter a seguinte pergunta e resposta:
Olha só. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Resposta: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então, nós recebemos o auxílio, nós temos a fonte, nós temos os recursos para buscarmos o aperfeiçoamento. Porém, ele não é chegado e dado para nós como um prêmio pela nossa ociosidade. Nós precisamos ir em busca, né? Nós precisamos buscar ler, entender, estudar, colocar em prática, né? Estar praticando a nossa capacidade de amar sem querer nada em troca, a nossa capacidade de ser paciente, tolerante. E quando é que nós conseguimos isso? Se nós pedimos a paciência e no primeiro momento que nos for dada uma oportunidade de exercê-la, a gente ficar nervoso, a gente ficar bravo, a gente já vai estar tirando zero na prova, né? Então, a gente tem que pensar nisso, tem que nos burilar constantemente, nos lapidando, para que a gente busque alçar novos degraus aí na estrada evolutiva. Seguindo o capítulo que Martins Peralva trouxe para nós, ele continua com a seguinte afirmação: o amparo de Deus se faz mediante o conhecimento e a aplicação das leis de amor que regem a vida. Eu conheço quais são essas leis de amor que regem a vida? Eu conheço como que é que procede, quais são as leis naturais, como que se dá os fenômenos? Ou eu fico só no campo do mistério, do milagre? Aqui, Martins Peralva foi muito claro. O amparo de Deus se faz mediante o conhecimento e a aplicação das leis de amor que regem a vida. Então, eu preciso buscar esse conhecimento. E pelos condutos do mediunismo com Jesus, vem a humanidade conhecendo o que deve ser feito, como deve ser feito para alcançar a perfeição. Um convite ao estudo. Eu preciso saber como se faz, como deve ser feito. Não é tudo ao meu bel prazer. Eu preciso entender o que se passa, como se procede, como que o espírito evolui, né? Quais são as necessidades, o que acontece no plano espiritual, como que eu estou me programando. Outras vezes nós falamos aqui que nós espíritas somos os milionários da felicidade, porque nós recebemos a informação diretamente da fonte. E é exatamente isso, através da mediunidade, através dos livros psicografados, através das mensagens, através desse intercâmbio do plano espiritual com o mundo físico, nós recebemos informações valiosas que a gente precisa tentar entender para que possamos nos melhorar, para que possamos entender onde estamos, de onde viemos e para onde nós estamos indo. O plano geral da evolução humana, sob o prisma do intercâmbio espiritualidade-terra, tem seu ponto de origem no mundo espiritual, onde delineiam-se, sob a égide de Jesus, programas que asseguram a felicidade das comunidades humanas. Jesus é o governante espiritual da terra. E como um excelente, um perfeito governante, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que está acontecendo. Então não tem nada perdido, nada errado, né? O que está errado somos nós com a nossa ociosidade, a nossa pouca vontade, a nossa fé vacilante e a nossa pouca disposição para buscar o melhoramento. Outro dia eu escutei, eu não vou saber falar, reproduzir de quem é a fala, mas eu escutei o seguinte: você quer mudar o mundo? Vai para sua casa e comece por você. Então, se cada um de nós tiver esse pensamento de mudar
de buscar a melhoria e começarmos por nós, no futuro o resultado disso será esplêndido, será o que realmente vai acontecer, né? Que é a proposta do mundo de regeneração. Cada um fazendo a sua parte, dentro daquilo que pode, buscando o seu conhecimento, buscando o seu aperfeiçoamento, para que todos nós, em conjuntos, possamos promover essa fase de regeneração em que a Terra está se iniciando. A sua execução, no entanto, processa-se gradativamente na paisagem terrena, onde se verificam lutas redentoras sob a inspiração de almas missionárias que nos amparam em dolorosas experimentações. Voltando a buscar o recurso na literatura espírita, que é muito rica, nós temos aqui esse livro, Seara dos Médiuns, Emmanuel, que sempre está nos auxiliando com o recurso da palavra, com o seu entendimento, com esse zelo que ele tem por todos nós. Ele deixou aqui para nós, no campo doutrinário, né? O que será que ele está falando desse campo doutrinário que somos nós? A lição é a número 9. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. Debandam de pequeninos deveres familiares. Então, debandam de pequeninos deveres familiares. Nós temos nossos deveres para com aqueles que convivem conosco. Então, saber balancear, né? As nossas atividades, as nossas tarefas, os nossos momentos em família, saber buscar esse equilíbrio é muito necessário para todos nós que nos consideramos, que nos propusemos também a ser tarefeiros de Jesus. E transformam-se, debandam-se de pequeninos deveres familiares que naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores. É no lar, é dentro do lar, é dentro da casa espírita que nós nos encontramos com os inimigos íntimos. Quem que são esses inimigos íntimos? São muitas vezes os nossos desafetos de vidas passadas que vieram conviver conosco para que possamos juntos buscar o equilíbrio e a harmonia. Então, quando a gente traz essas informações, que às vezes a gente tem aquele parente difícil, às vezes a gente tem aquele obstáculo, nem todos da nossa família comungam conosco a mesma vontade de tarefa, a mesma vontade de entender, a mesma vontade de buscar conhecimentos, a gente precisa também pausar que eles são elementos essenciais nas nossas vidas. E a gente precisa equilibrar esse sentimento com a necessidade do outro também. Quando a gente deixa de fazer as tarefas do nosso lar, da nossa casa, da nossa convivência, do nosso trabalho, e Emmanuel traz isso para nós no campo doutrinado, a gente começa a nos julgarmos mensageiros especiais, e nós não o somos. E aí chega na parte que eu gostaria de chegar dessa lição, que é um complemento do estudo que a gente está fazendo de mediunidade e evolução do livro de Martins Peralta. Ausentam-se deliberadamente do estudo, a ausência do estudo é terrível, abraçam exotismos contundentes, acreditam-se na condição de intérprete das mais altas personalidades da história, não admite advertência, supõem dominar o passado e o futuro, profetizam e pontificam. Ou seja, ele veio agora elencando quais são as condições que a gente cai aí terrivelmente e deixa de estar seguindo aquele roteiro que a gente traçou para nós, para cumprirmos aquelas incumbências das quais nós mesmos, muitas das vezes, pedimos, né? Programamos no nosso plano de reencarnação. É nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios, para que se faça luz nos corações e nas consciências, e caminhemos adiante no esforço de tudo melhorar, cada dia com a certeza de que, segundo Cristo,
Cada criatura hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Então, cada um de acordo com as suas obras. Seguindo Martins Peralva, ele traz para nós a seguinte afirmação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, enfocou o assunto com sabedoria, obtendo a resposta de que, em todos os tempos, houve homens que tivessem essa missão. Ou seja, em momento algum, a espiritualidade nos deixou ali ao léu para a gente poder fazer, cair nos erros, não caminhar, né? O tempo inteiro eles estão junto conosco. A missão de revelarem aos homens as leis que conduzem ao progresso são os espíritos superiores, enfatizaram as entidades que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, em diversos cenários da nossa história, em diversos momentos da Terra, nós tivemos aqui 3 delas, a gente gosta muito de falar também na evangelização, que é as 3 revelações, que nós tivemos um primeiro momento com Moisés, através dos 10 mandamentos, né? Depois nós tivemos a segunda revelação com Jesus, através da lei de amor, quando ele esteve entre nós e nos trouxe lições magníficas, que até hoje nós temos imensa dificuldade de interpretar, entender e principalmente colocar em prática. E depois, através do codificador, da codificação da doutrina espírita, feita através de Allan Kardec, que são obras atualíssimas que precisamos estudar, entender, para que possamos melhor servir, para que possamos nos melhorar, que é isso que vai fazer com que nós possamos cumprir o nosso papel, cumprir a nossa incumbência no plano reencarnatório, a nossa pequenina missão. Não somos missionários divinos, mas cada um de nós viemos com uma tarefa, viemos com uma condição de progresso e melhoria, uma incumbência a desenvolver. Os missionários foram médios e o são na atualidade. Alguns desses, cujas vidas ficam assinaladas por ingentes sacrifícios, atuam no campo religioso, que fala mais diretamente à alma e ao coração. Quantos exemplos nós temos, quantos já citamos na nossa casa, alguns médiuns extraordinários. Nós tivemos aqui mesmo, né, um trabalho belíssimo na nossa cidade. Nosso irmão Francisco Cândido Xavier, aquela doçura no olhar, com a obra magnífica que ele deixou para nós, psicografada, com os atos e as atitudes dos quais ele deixou para nós, porque ele conseguiu nos exemplificar, não só por aquilo que ele recebia de inspiração, de psicografia da espiritualidade, mas pela sua postura digna, humilde e pelo seu exemplo. Não só ele, mas nós temos outros nomes também, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Hoje nós estamos aí também à frente da Igreja Católica com o Papa Francisco, que vem demonstrando em palavras, em atitude, ser um verdadeiro cristão, e vários outros que não cabe aqui a gente elencar. Mas aí ele veio falando, né, também dos outros. Vou fazer a leitura de novo desse parágrafo, que ele veio elencando também outros médios em outros setores, que não só o religioso. Os missionários foram médios e o são na atualidade. Alguns desses, cujas vidas ficam assinaladas por ingentes sacrifícios, atuam no campo religioso, que fala mais diretamente à alma e ao coração. Outros na esfera da ciência, outros ainda na órbita da filosofia. Por fim, muitos deles atuam em diversos setores da cultura, instilando ideias renovadoras, revestidas sempre de substância edificante. Vamos lá buscar de novo o apoio de Emmanuel no Consolador. O que ele tem para dizer para nós? Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Né? No livro Consolador, pergunta de número 124, ele vem nos falando qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito. A palavra é um dom divino,
quando acompanhada dos atos que a testemunhem, e é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio dos seus poderes que se transmite de geração a geração o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. E aí, na pergunta de número 125, ele vem falando para nós o seguinte: reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Olha que pergunta intrigante. E a resposta de Emmanuel é o seguinte: os maiores óbices psíquicos, anteposto pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Eles estão conosco, mas e nós estamos com eles? Os médiuns missionários desempenham transcendente papel na evolução humana. As ideias de que se fazem intérpretes no que concerne a missão do Espiritismo chegam através desses abnegados missionários da renúncia com Jesus, que, consagrando ao serviço mediúnico, dignificando-a na exemplificação diuturna, transmitem para o mundo, em nome da suprema misericórdia, construtivos ensinamentos. Que foi o que a gente falou. Quantos exemplos desses a gente tem? Hoje nós temos ali também Divaldo, na Mansão do Caminho. Que exemplo que ele não deixa para nós de geração de trabalho, de proatividade, de busca de estar melhorando aquela região ali que ele está, e não só aquela, mas através de palavra, palestra, através de tudo que ele vem nos dizendo, exemplificando para nós, nos trazendo instruções para que também nós possamos nos melhorar. Não é difícil identificar o missionário da mediunidade. Conhecê-lo-emos pelas características indicadas pelos instrutores espirituais. Olha só, vamos reconhecer aí quais são os missionários da mediunidade. Falei do Divaldo agora, né? Olha só, podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. O que ele diz? Está em conformidade com aquilo que ele faz? O que ele faz? Está em conformidade com aquilo que ele diz? E aqui, para poder encerrar a nossa lição de hoje, que foi belíssima, eu gostaria de trazer para nós, parafrasear Chico Xavier, quando ele diz para nós o seguinte: na vida, nem sempre teremos tudo aquilo que desejamos, mas sempre que estivermos pronto para ajudar o próximo, teremos tudo que for necessário. É essa fé, é essa confiança, é essa vontade de aprender e de melhorar para melhor servir que deve nos nortear pelos caminhos da mediunidade, pelos caminhos da vida, para que a gente possa nos elevarmos, para que a gente possa cada dia estar galgando ali um degrau na escada evolutiva. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima sexta-feira.